Casos reais de exorcismos que vão te deixar arrepiado. O que leva uma pessoa a acreditar que está possuída por um demônio? Hoje, vamos explorar as histórias mais aterrorizantes e inexplicáveis de possessões demoníacas. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. No vídeo de hoje, vamos explorar alguns dos casos mais aterrorizantes de possessões demoníacas e exorcismos. Essas histórias são repletas de medo, desespero e mistério, e mostram que, para alguns, o mal pode ser muito mais do que uma simples ideia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos começar nossa jornada pelos casos mais assustadores de possessões demoníacas. O caso de Roland Doe é um dos mais famosos relatos de possessão demoníaca e inspirou o livro e o filme O Exorcista. Nos anos 1940, Roland, um adolescente de 14 anos, começou a experimentar fenômenos estranhos após a morte de sua tia, que havia introduzido o jovem ao uso de um tabuleiro Ouija. Os eventos começaram com sons de arranhões nas paredes e móveis movendo-se sozinhos. À medida que a situação piorava, Roland foi submetido a uma série de exames médicos e psicológicos, mas nenhum diagnóstico conclusivo foi alcançado. A família então procurou a ajuda de um pastor luterano, que recomendou um exorcismo católico. Um padre jesuíta foi designado para realizar o exorcismo. Durante o ritual, Roland exibiu uma força incomum, proferiu palavras em latim, uma língua que ele não conhecia, e manifestou aversão a objetos religiosos. O exorcismo durou várias semanas, e, segundo os relatos, a possessão só cessou após a conclusão do ritual. O caso de Roland Doe permanece envolto em mistério, com muitas perguntas sem resposta sobre a veracidade dos eventos. No entanto, continua sendo um dos exemplos mais conhecidos de possessão demoníaca e exorcismo. Clara Germana Celi foi uma jovem sul-africana que, em 1906, foi supostamente possuída por demônios. Aos 16 anos, Clara confessou a um padre que havia feito um pacto com o diabo. Pouco tempo depois, ela começou a exibir comportamentos estranhos e violentos, como falar em línguas desconhecidas, possuir uma força sobrenatural e demonstrar uma aversão intensa a objetos religiosos. Relatos da época descrevem Clara levitando e emitindo sons de animais. Várias freiras e padres testemunharam esses eventos, aumentando a credibilidade das histórias. Dois padres, Reverendo Erasmus e Reverendo Mansuete, foram designados para realizar o exorcismo. O ritual durou 2 dias e foi marcado por episódios de Clara atacando fisicamente os padres e revelando segredos pessoais dos indivíduos ao seu redor. Após o exorcismo, Clara foi aparentemente libertada da possessão, e sua vida voltou ao normal. No entanto, a história de Clara Germana Celi continua sendo uma das mais assustadoras e documentadas possessões demoníacas na história. O caso de Arne Shane Johnson, também conhecido como Demônio de Connecticut, ganhou notoriedade em 1981 quando Johnson foi acusado de assassinar seu senhorio, Alan Bono. Antes do incidente, Johnson havia participado de um exorcismo de um jovem chamado David Glatzel, que acreditava estar possuído por demônios. Durante o exorcismo, Johnson desafiou os demônios a possuí-lo no lugar de David. Após o exorcismo, ele começou a exibir comportamentos estranhos e violentos. Em 16 de fevereiro de 1981, após uma discussão acalorada, Johnson esfaqueou Bono até a morte. Durante o julgamento, a defesa tentou alegar possessão demoníaca como motivo, um argumento inédito nos tribunais dos Estados Unidos. O caso chamou a atenção dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que apoiaram a alegação de possessão. No entanto, o tribunal rejeitou a defesa de possessão demoníaca, e Johnson foi condenado por homicídio culposo, cumprindo 5 anos de uma sentença de 10 a 20 anos. O caso inspirou o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, trazendo à tona discussões sobre o sobrenatural e a influência do mal nas ações humanas. Anneliese Michel foi uma jovem alemã cuja história trágica inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Nascida em 1952,
Annelise começou a sofrer de convulsões aos 16 anos e foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. No entanto, sua condição piorou, e ela começou a experimentar alucinações demoníacas. Seus pais, convencidos de que ela estava possuída, buscaram ajuda de padres para realizar exorcismos. Entre 1975 e 1976, Annelise foi submetida a 67 sessões de exorcismo, algumas delas durando até 4 horas. Durante esse período, ela se recusava a comer, acreditando que os demônios não a permitiam. Annelise faleceu em 1º de julho de 1976, aos 23 anos, devido à desnutrição e desidratação. Seus pais e os padres envolvidos foram acusados de homicídio negligente. O caso gerou grande debate sobre possessão demoníaca, doença mental e os limites da intervenção religiosa. O tribunal concluiu que Annelise não precisava de exorcismo, mas de tratamento médico, condenando os réus a 6 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Michael Taylor, um homem de 31 anos da Inglaterra, tornou-se famoso em 1974 devido a um dos casos mais perturbadores de possessão demoníaca. Taylor, um homem aparentemente normal, começou a exibir um comportamento errático e violento após se envolver com um grupo religioso liderado por Marie Robinson. Convencido de que Taylor estava possuído, o grupo religioso realizou um exorcismo em outubro de 1974. Durante o ritual, que durou toda a noite, os padres Peter Vincent e Raymond Smith alegaram ter expurgado cerca de 40 demônios, mas advertiram que alguns ainda permaneciam dentro de Taylor. Poucas horas após o exorcismo, Taylor atacou e matou brutalmente sua esposa, Christine, com suas próprias mãos, arrancando partes de seu rosto. Ele foi encontrado vagando pelas ruas coberto de sangue. No julgamento, Taylor foi declarado insano e internado em uma instituição psiquiátrica. O caso de Michael Taylor destaca os perigos potenciais das práticas de exorcismo e os limites entre a saúde mental e o sobrenatural. Se você gosta de histórias arrepiantes, não deixe de conferir o vídeo no card acima. Lá você encontrará mais relatos que vão te deixar de cabelo em pé. Clique e assista depois desse vídeo. Julia, pseudônimo, é um dos casos mais documentados de possessão demoníaca na história moderna. O caso foi investigado pelo renomado psiquiatra Dr. Richard Gallagher, que publicou um relato detalhado de suas experiências com Julia em um artigo científico. Julia, uma praticante de ocultismo, procurou ajuda médica após começar a sofrer de episódios inexplicáveis de transe e comportamento violento. Durante esses episódios, ela exibia conhecimento de fatos ocultos e falava línguas que nunca havia aprendido. Dr. Gallagher, cético a princípio, foi convencido da autenticidade da possessão após testemunhar fenômenos inexplicáveis, como objetos se movendo sozinhos e Julia levitando. Vários exorcismos foram realizados por padres católicos, com resultados variados. Embora Julia tenha mostrado sinais de melhora temporária, os fenômenos continuaram, sugerindo uma possessão profunda e complexa. O caso de Julia é um dos poucos investigados por um profissional de saúde mental que concluiu que os eventos não poderiam ser explicados por distúrbios psiquiátricos convencionais. Emma Schmidt, conhecida pelo pseudônimo de Anna Eklund, foi protagonista de um dos casos mais bem documentados de possessão demoníaca no início do século XX. Nascida em 1882, Emma começou a exibir sinais de possessão aos 14 anos, após alegar ter sido amaldiçoada por seu pai e sua tia, ambos praticantes de ocultismo. Os primeiros exorcismos foram realizados em 1912, mas não conseguiram libertá-la completamente. Em 1928, Emma foi submetida a um segundo exorcismo pelo padre Theophilus Riesinger, que durou 23 dias. Durante o ritual, Emma demonstrou aversão extrema a objetos sagrados, falava em línguas desconhecidas e exibia força sobre-humana. O exorcismo culminou em uma batalha espiritual intensa, com Emma finalmente sendo libertada dos demônios que a atormentavam. O caso de Emma Schmidt é considerado um dos mais bem documentados e detalhados, sendo frequentemente citado em estudos sobre possessão demoníaca e exorcismo. Latoya Mons, uma mãe de 3 filhos de Gary, Indiana, ganhou notoriedade em 2011 quando relatou uma série de eventos sobrenaturais em sua casa,
que ela acreditava serem causados por possessão demoníaca. LaToya e seus filhos experimentaram comportamentos inexplicáveis, como levitação, olhos revirados e vozes profundas. Vários profissionais de saúde mental e assistentes sociais testemunharam os fenômenos, aumentando a credibilidade das alegações. O caso chamou a atenção do capitão da polícia Charles Austin, que também presenciou eventos estranhos e se tornou um defensor das alegações de LaToya. O exorcismo foi realizado pelo padre Michael Maginot, que documentou os eventos e descreveu a batalha espiritual para libertar a família dos demônios. O caso de LaToya Mons foi amplamente divulgado na mídia, gerando debate sobre a veracidade das possessões demoníacas e a linha tênue entre saúde mental e o paranormal. Maurice Theriot, também conhecido como French, foi um fazendeiro de Massachusetts cujo caso de possessão demoníaca foi investigado pelos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Maurice teve uma infância marcada por abuso e envolvimento com ocultismo, que ele acreditava ter aberto portas para a possessão. Nos anos 1980, Maurice começou a exibir sinais de possessão, como falar línguas desconhecidas, aversão a objetos sagrados e manifestações físicas, como sangramento inexplicável. Ed e Lorraine Warren foram chamados para ajudar e testemunharam vários fenômenos paranormais, incluindo levitação e contorções impossíveis. O exorcismo foi realizado pelo padre Robert M. Sekena, que enfrentou resistência violenta dos demônios durante o ritual. Embora Maurice tenha experimentado algum alívio após o exorcismo, ele continuou a lutar contra a influência demoníaca até sua morte em 2006. O caso de Maurice Theriot destaca os desafios e perigos associados às possessões demoníacas e os rituais de exorcismo. E assim concluímos nossa jornada através dos casos mais assustadores de possessões demoníacas e exorcismos. Esses relatos não apenas nos fascinam, mas também nos fazem questionar a natureza do mal, a força da fé e os limites do entendimento humano. Sejam esses eventos fruto de forças sobrenaturais ou de condições psicológicas extremas, eles continuam a desafiar nosso entendimento e a instigar debates fervorosos. Gostou do vídeo? Se você curte histórias de terror, mistérios e o sobrenatural, não deixe de explorar o card acima para mais conteúdo intrigante e assustador do nosso canal. E claro, queremos saber sua opinião. Acredita em possessões demoníacas ou acha que esses casos têm explicações racionais? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios e lendas. Ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir, e até a próxima aventura no desconhecido.